As aberturas estão presentes em todos os projetos e nessa aula, após claro, você vai aprender como criar aberturas no Revit para o seu projeto arquitetônico de forma simples e prática. Eu sou Adilson Pena e sejam todos bem-vindos à Arquipena Academy. Eu já me encontro aqui nesse projeto que nós estamos a desenvolver ao longo da aula. Nós temos aqui as paredes todas, ela definidas no nosso projeto. Você pode até pensar, arquiteto, temos as paredes, mas não temos os vãos. Pode ficar descansado que ao longo dessa aula você vai aprender como colocar os vãos, ok? Nessa aula nós estamos a trabalhar sobre a abertura do nosso projeto. Exatamente a abertura encontra-se aqui no menu Ribbon, no separador Abertura, onde nós encontramos a abertura por face, o shaft, parede, abertura vertical e mansarda, ok? Nós vamos passar por cada uma delas. As aberturas por face. A maior parte das aberturas por face eu trabalho em lajes e telhas. Se eu colocar aqui uma cobertura de telha, por exemplo, venho aqui, seleciono a área e defino aqui e tenho aqui uma cobertura. Ok? Venho aqui e aplico Enter. Essa aula não é aula sobre cobertura, porque mais adiante nós vamos ter aula sobre cobertura. Eu tenho aqui a minha cobertura e simplesmente venho aqui abrir por face. Seleciono a face da minha cobertura onde eu quero colocar a abertura. Seleciono e aperto OK. Depois de apertar OK, venho aqui no comando desenho e simplesmente escolho a forma de desenho que eu quero a minha abertura. Escolhi o retângulo, simplesmente abro o retângulo e faço aplicar. E observa que exatamente aqui na minha cobertura, na minha telha, por assim dizer, eu tenho aqui exatamente a abertura. Importa dizer que essa abertura é totalmente editável. Simplesmente eu venho aqui, seleciono a minha abertura e clico aqui em editar. E automaticamente eu posso alargar ou posso aumentar a minha abertura. Quando eu der aqui aplicar e automaticamente eu tenho aqui a minha abertura por face aplicada e editada, ok? Se eu vir aqui aplicar laje e simplesmente escolher aqui a forma de desenho, clico aqui e tenho a minha laje e clico aplicar. Fica descansado que vai ter uma aula específica onde nós vamos falar sobre laje e telhas, ok? Então tenho aqui a minha laje, simplesmente eu vou selecionar essa laje e vou duplicar. Venho aqui na vista, copio essa laje em 3 níveis. Quando voltar aqui no 3D, eu tenho aqui exatamente o meu conjunto de laje. Quando eu vir aqui no menu Ribbon, no separador Arquitetura, de forma de abertura, vou escolher aqui a abertura Shaft. Quando eu clicar na abertura Shaft, ele vai exatamente me definir qual é o plano que eu quero desenhar a minha cobertura. Vamos supor que eu quero desenhar exatamente aqui na minha laje abaixo. Seleciono aqui a forma de desenho e simplesmente venho aqui e faço o meu desenho da minha abertura. Depois de terminar, faço aplicar e exatamente a abertura que eu desenhei aqui nesse piso, ele passa por todas as lajes. Também posso dizer que essa abertura é totalmente editável. Seleciono a abertura, clico aqui em editar e automaticamente eu consigo fazer a edição da minha abertura. Só clicar aqui OK e automaticamente eu editei. Essa abertura geralmente é usada para edifícios com várias lajes para nós colocarmos a bomba de elevador ou a bomba de escada, ok? Então simplesmente seleciono aqui e clico em apagar e tenho aqui as minhas lajes de volta, ok? Abertura por parede. Vamos trabalhar exatamente nessas paredes. Simplesmente eu venho aqui no menu Ribbon, separador Arquitetura, exatamente aqui em abertura e abertura por parede. Eu seleciono aqui o comando e simplesmente ele vai me pedir para selecionar qual parede eu quero fazer a minha abertura. Vamos supor que eu quero selecionar essa parede. Depois de selecionar a parede, eu consigo simplesmente moldar a minha abertura. Ou posso vir também aqui na planta e automaticamente seleciono a parede, consigo trabalhar agora na abertura da parede. Exatamente, eu tenho aqui a abertura da parede. Eu digo a mesma coisa, essa abertura é também editável, tanto na posição 2D como em 3D. Eu posso vir aqui, exatamente, eu vou rotacionar a minha vista e nessas setas que estão aqui eu consigo fazer a minha edição desta abertura, tanto para a direita como para a esquerda, tanto para cima como para baixo. Então eu tenho aqui a minha abertura, ok? Abertura vertical, ok? Para trabalharmos a abertura vertical, eu posso também trabalhar em uma cobertura. Simplesmente seleciono aqui a forma de edição, o desenho da cobertura, seleciono aqui a minha cobertura e ok. Eu quando vir aqui no menu Ribbon, no separador Arquitetura e selecionar a abertura vertical,
e automaticamente eu consigo selecionar aqui a minha telha ou laje e o comando de desenho de abertura e volto aqui a desenhar a minha abertura. Quando clicar OK, observe que ele fez exatamente a minha abertura. Qual é a diferença da abertura vertical com abertura em face? A abertura em face, como o nome diz tudo, é uma abertura em uma das faces da telha. Quando eu escolho a abertura vertical, eu faço exatamente uma abertura vertical, independentemente de qual face ela esteja, ele cria automaticamente uma abertura vertical. E também é totalmente editável. Só selecionar aqui a abertura e eu consigo fazer a edição desta minha abertura, ok? E por último, abertura em mansarda. Para esse tipo de abertura, eu preciso ter a minha cobertura. E não só a cobertura, eu preciso de ter também algumas paredes que intersetam essa cobertura. Vou vir aqui na minha planta e vou definir aqui algumas paredes que intersetam essa cobertura. Venho aqui comando paredes e simplesmente eu vou colocar aqui as minhas paredes que vão intersetar essa cobertura. Ok? Tenho as minhas paredes aqui. Vou simplesmente baixar um pouquinho, alterar essas paredes, que seja bem mais prático. E agora sim está pronto para ser aplicado o comando. Venho aqui no menu Ribbon, na aba Arquitetura e no separador Abertura e exatamente está aqui o nosso comando. Clico, seleciono a minha cobertura e depois ele vai vir aqui para selecionar as minhas paredes. Seleciono aqui a minha primeira parede, seleciono a segunda e seleciono a minha terceira face da parede. Quando eu clicar em OK, é exatamente aqui eu tenho aqui a minha cobertura cortada. Então podemos agora concluir a nossa cobertura em mansarda. Venho aqui, a vista de topo e simplesmente venho aqui, aplico a minha cobertura. Aplicar e se você chegou até aqui, parabéns, porque você acabou de aprender as diversas formas de criar abertura no Revit. Eu vou ficar por aqui e nos vemos na próxima aula.